Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Vamos para a exposição do livro de Mateus, capítulo 12, um livro muito rico, onde Jesus faz muitas curas, onde Jesus confronta os hipócritas fariseus, onde Jesus fala sobre as árvores, seus frutos, fala sobre Jonas, sobre a estratégia de Satanás, sobre a família de Jesus. É um livro muito rico que a gente tem a aprender muito. E aqui no primeiro tópico, do verso 1 ao verso 8, Jesus vai falar sobre ir numa colheita, né, numa plantação e comer, porque os discípulos tiveram fome e comeram, e os fariseus hipócritas, mestres da lei, falaram que não podia e tal. Aí Jesus usou o exemplo de Davi, que fez isso. Ele combate o legalismo com as escrituras. O que a gente pode aprender? Primeiro, sábado, como eu tenho falado, todas as leis cerimoniais, tudo do Velho Testamento, meus irmãos, aponta para Cristo. O sábado aponta para Cristo, porque em Cristo é o nosso descanso. Você tem que entender que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. O sábado foi criado para o homem descansar. Deus não se cansa nem se fadiga. Ele não criou o sábado para ele descansar. Ele, como sempre fala e gosta de enfatizar, nosso Deus, ele nos direciona, nos ensina através do exemplo. Então, se ele, o incansável, onipotente, descansou, então um homem fadigado, cansado, ele tem que descansar. Então, o sábado foi feito para o homem descansar, e não o homem para o sábado se tornar um peso. Os fariseus, além dessa ordenança do sábado e tal, que tinha realmente alguns detalhes que tinham que ser cumpridos, eles acrescentaram 39 advertências. Igual eu sempre falo, os religiosos têm esse hábito de inventar pecado. Em cima da palavra mesmo, eles inventam a partir do que eles querem, da maneira que eles querem viver. É triste. Então aqui uma coisa boa que é comer, ele não está fazendo nada demais, e eles se contrapôs e Jesus confrontou com a palavra. Então o legalismo, meus irmãos, a gente confronta com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos exorta. Isso a gente aprende no verso 3 e no verso 4, que ele começa a falar, vai até o verso 7 e o verso 8. E aqui, que eu quero chamar a atenção é sobre o exercício da misericórdia, mais importante do que sacrifício. Deus prefere misericórdia do que sacrifício. Ele prefere que a gente obedece em vez de sacrificar. Então é isso, Jesus nos libertou da escravidão e nos trouxe a liberdade. Hoje nós somos livres. E continuando o assunto aqui do verso 9 ao verso 14, meus irmãos. Lembra que eu estou sempre trazendo a reflexão para vocês, que eu quero que vocês vejam não só a cura e amém, não, vocês entenderem o real motivo da cura. O que aconteceu aqui. Então, tinha um homem com a mão
ressequida, que era tipo uma mão atrofiada, uma mão machucada que ele não conseguia fazer nada. E agora aqui você vai dar glória a Deus mais ainda. O que acontece? Esse homem com a mão desse jeito, meus irmãos, ele não conseguia trabalhar. Hoje em dia há muito trabalho braçal, mas há muito trabalho intelectual, de escritório, com celular, que pessoas deficientes conseguem exercer tranquilo, com até excelência. Mas antigamente não, meus irmãos. Antigamente era só trabalho braçal. Em todas, ou melhor, para não falar em todas, em 99% das funções, principalmente as dos mais humildes. Quem talvez poderia ter uma função não tão braçal era só quem é rico, rei, sei lá, sábios da época, mas a cúpula da baixa sociedade é só bração. Então pense nesse irmão, talvez, a Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar aqui sem ser heresia. Pense talvez se ele fosse um pai de família. Pense em sua esposa, pense em seus filhos. Então, essa deficiência estava fazendo talvez ele passar fome, talvez ele dever pessoas, talvez ele ser mal falado, porque ele não conseguiu sustento. E olha o que o nosso Senhor, o Rei da compaixão, fez. Ele se compadeceu desse irmão e o curou. Olha que coisa linda, meu. Você pode dar glória a Deus ouvindo esse áudio aí na sua casa. Olha como Deus é maravilhoso. No meio das nossas necessidades, Ele supre, Ele nos cura. E como, meus irmãos, alguém em sã consciência vai se contrapor a isso, cara? Uma cura de alguém que era debilitado, que dependia das pessoas, que passava necessidade. Como alguém consegue se contrapor a isso? Existem pessoas, e eles são os religiosos. Meus irmãos, os fariseus faziam e os religiosos ainda fazem hoje. Eles valorizam mais o dinheiro do que pessoas, mais a estrutura do que as vidas. Se tem algo aqui na Igreja Batista Lagoinha e aqui no Campus Online que a gente está inserido, que a gente preza vidas, meus irmãos. A gente quer, quanto mais alcançar mais pessoas ainda, com certeza. Hoje eu acho que a gente gira em torno de 300 pessoas, mas só é legal, só é satisfatório pra gente alcançar 1.000, 2.000, 1 milhão de pessoas, se cada uma delas for cuidada, se cada uma delas for amada. Esse é o nosso lema aqui como Igreja Batista de Lagoinha, como Campus Online, tá bom? Então é isso, porque tem pessoas que valorizam mais o dinheiro do que vidas. Se fosse um gado, se fosse algo que geraria recurso, eles ajudariam, mas como é uma pessoa, eles estão nem aí, não é eles que estão sofrendo. A gente não pode ter esse olhar indiferente, meu irmão. Ver alguém passando necessidade. Eu não estou falando aqui só de moradores de ruas, morador de rua também, mas talvez é seu vizinho, talvez é alguém aqui da nossa igreja, do nosso meio. A gente tem que se compadecer, a gente tem que chorar com os que choram, amém? Mas o religioso não consegue ter essa visão. Como vocês sabem, eu acho, né? A maioria, eu escrevi 2 livros. O nome dos livros é Cristianismo Fake. O volume 2, ele é voltado totalmente para as exortações que Jesus fez mediante os fariseus. Porque fariseu não é um cristão, mas toda a escritura é inspirada por Deus e próprio para o ensino. Segundo Timóteo Paulo vai falar sobre isso. Mas eles não eram cristãos, mas existem muitos cristãos exatamente com as mesmas características, com as mesmas mentes, com a mesma legalismo, religiosidade. Então eu tenho certeza que essa exortação de Jesus aos fariseus é para o dia de hoje, é muito presente, é muito atual para a gente crescer.
E o meu segundo livro eu escrevi em cima disso. Amém? Então aí no verso 15 até o verso 21, Jesus se retira desse meio. E muitos ali ele curou, mas ele sempre advertiu que não se expusesse em publicidade, para cumprir mais uma vez a Escritura, como a gente está vendo no decorrer, onde o profeta declarou: eis meu servo que escolhi, meu amado, a quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciar juízo aos gentios. Não contentará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juízo. No seu nome esperarão os gentios. Então, em Cristo, os gentios foi salvo, entrou na família de Deus. E Jesus é o servo e ao mesmo tempo é o amado de Deus. Jesus vem com humildade, não com arrogância. Vem agindo com misericórdia, não com truculência. Jesus usou seu poder para curar, restaurar. Não usou seu poder para condenar, mas para perdoar. Mesmo ele sendo um judeu, ele trazia esperança para os gentios. Os fariseus, os judeus ortodoxos, até hoje esperam um Messias de governo, que vai vir no cavalo branco, que vai governar eles, vai tirar eles do jugo antigamente de Roma, hoje do mundo. Mas esse Messias já veio, mas totalmente diferente do que eles pensavam. Veio com amor, com misericórdia, não deixou de ser santo, não pecou, mas nos amou, em vez de nos julgar. Amém? E aqui, do verso 22 ao verso 32, vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Mas o que é e o que não é? Primeiro, vamos começar com o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é a incredulidade. Não é não acreditar na graça de Deus por um tempo. Não é a negação de Cristo. Não é negar a divindade do Espírito Santo. Não é a mesma coisa que os pecados contra o Espírito Santo. Não é entristecer o Espírito Santo, como a Bíblia fala. Não é apagar o Espírito Santo. Não é resistir o Espírito Santo, como a Bíblia fala. Não é mentir para o Espírito Santo. Não é a queda dos salvos, a apostasia. Não é. A palavra blasfêmia, meus irmãos, significa injuriar, caluniar, difamar, falar mal. A blasfêmia do Espírito Santo, meus irmãos, no contexto, e daqui fica claro a gente entender, talvez a gente não analisa muito bem, aqui nos dá todas as respostas, consiste no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é do Espírito, mas de Satanás. Essa que é a blasfêmia do Espírito Santo. A libertação dos endemoniados, a admiração da multidão, a acusação dos fariseus, a reputação de Jesus, a expelião, tudo isso é por causa de Satanás. Isso que é a grande blasfêmia do Espírito Santo. Você achar que Deus age por causa de Satanás. Esse é um pecado imperdoável. Porque alguém que tem essa mente não pode ser salvo. Porque quem salva é Cristo, não Satanás. Mas se alguém tem essa visão e se arrepende, essa pessoa é salva. Esse pecado imperdoável está condicionado à falta de arrependimento. Porque toda pessoa que não se arrepende não pode ser salva. Amém? Glória a Deus. O fruto
e a árvore, 33 ao 37. O fruto, meus irmãos, ele revela a árvore e a boca revela o coração. O fruto revela a natureza da árvore. Se você não colhe uma laranja de uma goiabeira, nem uma goiaba de uma laranjeira, não tem como. E as palavras revelam o seu coração. E ali no verso 36 e no 37 a gente vê que as nossas palavras vão ser contra nós no tribunal. Digo-vos que toda palavra frívola que proferir aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras será condenado. A gente tem que tomar muito cuidado com nossas palavras, meus irmãos, e saber o que sai do nosso coração. O que sai da nossa boca revela o nosso coração. Algo que eu sempre falo: o que vale não é a nossa ação, e sim nossa reação. Isso que revela quem nós é. Ali no verso 38 ao 42, as pessoas buscavam um sinal, e Jesus fala dessa geração incrédula que pede um sinal, e ele aponta para Jonas como alguém que apontou para Cristo nesses 3 dias que ele ficou no ventre da baleia. Ele citou a rainha do sul, que ela vai julgar as pessoas com seu testemunho, porque ela saiu lá dos confins da terra para ir lá na Salomão só para ver sabedoria. E ali estava uma pessoa que era maior do que Salomão, e mesmo assim as pessoas não deram crédito. Do 43 ao 45 vai falar sobre o espírito imundo. Quando a gente expulsa um demônio, a casa fica limpa. E se o Espírito Santo não habitar ali, o demônio vem 7 vezes pior. Se o Espírito Santo habitar ali, o demônio nunca mais vai poder entrar, porque o Espírito está, e onde o Espírito está, o demônio não tem vez. E finalizando aqui do 46 ao 50, Jesus vai falar sobre a sua família. Família de Deus, de Jesus, é quem pratica a palavra, é quem faz a vontade do Pai. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas, e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida, e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.